Se você está querendo começar a investir, mas não sabe exatamente no que ou tem dúvidas sobre as várias opções existentes, então hoje eu vou te ajudar explicando um conceito bem importante, que é a diferença entre renda fixa e renda variável. E entender essa diferenciação é bem importante para que você consiga alinhar as suas expectativas de retorno e risco em relação a cada um dos produtos. Então vamos lá. O que é renda fixa? E o conceito é razoavelmente fácil. É um investimento com retornos previsíveis. Ou seja, você já sabe de antemão mais ou menos o que aquele investimento vai te dar de retorno. E quais são os principais pontos das aplicações em renda fixa? O primeiro deles é ganhar dinheiro. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas você iria se espantar com a quantidade de pessoas que simplesmente deixam o dinheiro parado sem render nada. O segundo é segurança e previsibilidade, e essa é a principal diferença em relação à renda variável. Então, como eu já expliquei, na aplicação de renda fixa, você já sabe de antemão o quanto você vai ganhar de retorno com o passar do tempo, diferentemente da renda variável, em que você pode até perder o que você investiu. E o terceiro principal ponto é que, embora as aplicações em renda fixa não estejam sujeitas ao mesmo risco de flutuação da renda variável, elas estão sujeitas a um tipo diferente de risco, que é o risco de crédito, de inadimplência ou simplesmente o risco de não pagamento. Ou seja, é o risco de quem pegou o seu dinheiro simplesmente não te repagar no prazo determinado. Mas não se assuste, já vou te antecipar que tem vários produtos cujo risco é praticamente zero. E os principais exemplos de produtos de renda fixa são os títulos emitidos pelo Tesouro Direto, ou seja, pelo próprio poder público, e dentre os quais a gente pode segregar em três tipos. Os pré-fixados, que você já sabe exatamente o percentual de retorno que você vai ter do investimento. E aqui podemos traçar como exemplo as letras do Tesouro Nacional, as LTNs. Os pós-fixados, cujo retorno estão atrelados a uma taxa ou um indexador. E que a gente pode citar as letras financeiras do Tesouro, as LFTs, cuja remuneração é com base na variação da taxa Selic, que é uma das principais taxas do país para mensurar correção monetária e retorno, que é definida pelo Banco Central a cada 45 dias e que é influenciada por diversos fatores econômicos. E terceiro, os títulos híbridos, que tem uma parcela associada a um indexador, que no caso é a inflação medida pelo IPCA, e uma parcela predefinida fixa. E aqui como exemplo nós temos as notas do Tesouro Nacional, as NTN-B. E além dos títulos com o Tesouro Nacional, nós temos os certificados de depósitos bancários, os famosos CDBs. E eles representam títulos de dívida semelhantes ao Tesouro Nacional, mas que nesse caso você empresta o dinheiro para bancos e não para o poder público. Outro tipo comum de aplicação de renda fixa são as aplicações nos fundos de investimento de renda fixa. E aqui nesse caso você entrega seu dinheiro para um administrador profissional que vai fazer as aplicações de renda fixa em seu nome com base nas estratégias do fundo. Então, um ponto positivo é que você conta com a expertise de um profissional da área, mas que você acaba pagando por isso por meio de taxas. E o último grupo que eu queria exemplificar aqui são os títulos isentos de tributos. E aqui a gente pode mencionar os títulos das áreas imobiliárias, de agronegócio e de infraestrutura. São títulos em áreas que querem ser fomentadas pelo poder público e, portanto, têm essas vantagens. Então, os rendimentos associados a esses títulos não sofrem, por exemplo, o imposto de renda. Quer dizer, o valor do retorno do título é o que você de fato vai receber na sua conta. Diferentemente dos demais produtos que eu mencionei antes, que quando do pagamento vão sofrer a incidência do imposto de renda. Aqui eu também queria ressaltar que, embora a poupança seja um título de renda fixa, não tem por que a gente focar muito nele, porque tem tantos outros produtos que são tão seguros quanto, mas que pagam taxas muito melhores. E mesmo assim, infelizmente, é o produto mais investido pelos brasileiros, segundo uma pesquisa recente do IBEPAG encomendada pelo Mercado Pago. É sempre importante ter em mente uma noção de risco versus retorno. Quer dizer, os títulos com maiores retornos também têm os maiores riscos e vice-versa. Então, quando você for buscar os produtos, por óbvio que nós vamos buscar as maiores rentabilidades, mas tome cuidado com os riscos atrelados aos títulos. E como eu tinha falado anteriormente, há vários produtos de renda fixa cujo risco é praticamente zero. Por exemplo, os títulos do Tesouro Direto. Quer dizer, o risco de você não receber é o risco de o governo federal simplesmente não te pagar. Além disso, muitos dos títulos que eu exemplifiquei são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, em que se porventura o emissor do título não te pagar, esse fundo te cobre até determinado valor. É o exemplo dos CDBs. Então, uma vez explicados os principais pontos da renda fixa, vamos passar para a renda variável.
que, como o nome mesmo indica, são investimentos cujo retorno é variável, mas normalmente com riscos maiores. Então, como principal ponto, é o risco de você não ganhar dinheiro ou até perder o dinheiro investido. Por outro lado, o retorno pode ser muito superior ao de renda fixa. Então, são investimentos muito procurados visando uma estratégia de longo prazo, em que você não tem tanta necessidade ou perspectiva de resgatar o investimento no curto e médio prazo, e, portanto, não se importaria muito com as flutuações de mercado nesse meio tempo, e que no longo prazo tendem a dar um bom retorno. E quais são alguns exemplos? Então, o mais famoso deles são as ações de empresa. Quer dizer, nada mais é do que um pedacinho da empresa que é listada na bolsa e que passa a ser sua. E por ser detentor de uma parte da empresa, você também tem direito a parte dos seus lucros. E aqui alguns exemplos de grandes empresas listadas na bolsa, que é o Banco Itaú, a Vale e a Petrobras. Mas, por óbvio, é um investimento de risco principalmente por dois motivos. Um, porque você não sabe se daqui para frente a empresa vai dar lucro. E dois, porque o preço da ação varia conforme o mercado. Então você pode comprar uma ação por R$ 10 e amanhã ou depois de amanhã está valendo 5. Um segundo produto muito popular de renda variável são os fundos de investimento. Então, como eu já tinha falado, os fundos de investimento são administrados por administradores profissionais que vão investir o seu dinheiro em seu nome com base na sua expertise e com base nas estratégias do fundo, que nesse caso aqui estamos falando dos fundos de renda variável. Então são fundos que vão, por exemplo, adquirir ações de empresas brasileiras, ações de empresas no exterior e outras estratégias de renda variável. E o terceiro grande grupo de renda variável são as criptomoedas, que são um investimento em moedas digitais que ganharam muita popularidade nos últimos anos, principalmente com o Bitcoin e Ethereum. E, a meu ver, é o investimento mais perigoso e que eu não confio muito pelos seus fundamentos. Mas, por óbvio, muita gente acredita e muita gente já ganhou e ganha dinheiro com isso. E passados os comentários sobre renda fixa e variável, temos também os produtos híbridos, que têm elementos de renda fixa e elementos de renda variável. O mais popular deles é o Fundo de Investimento Imobiliário, os FIIs, que investem em diversos projetos imobiliários. Por exemplo, prédios corporativos, projetos residenciais, shopping centers, galpões logísticos e diversos outros títulos de financiamento imobiliário. Eles têm um elemento de renda variável, pois as cotas, que é o nome que se dá para o pedacinho que você compra no fundo de investimento, terem um preço cotado em bolsa, ou seja, é um preço que fica flutuando. Por outro lado, tem uma cara de renda fixa, pois os FIIs normalmente distribuem seus rendimentos mensalmente. E esse é um aspecto que muitas pessoas gostam, pois todo mês fica caindo um rendimento pago pelo FII. E outro caso híbrido são os fundos de investimento em infraestrutura, os FIINFRA, e que novamente são fundos de investimento que dessa vez investem em projetos de infraestrutura, quer dizer, construção de estrada, construção de pontes, portos, etc. E tem os mesmos elementos de renda variável e renda fixa dos FIIs, quer dizer, os preços das cotas também variam conforme o preço de mercado e normalmente eles distribuem seus rendimentos mensalmente. Mas no final, qual que é melhor? E a resposta depende de vários fatores, principalmente do seu perfil. Por exemplo, você é uma pessoa que tem ambições de retornos maiores e não se importa muito com o risco que você vai correr, ou você é uma pessoa mais conservadora, que gosta de saber quanto vai ganhar em cada aplicação e não está confortável em correr o risco de perder o dinheiro investido. Depende também de quão disposto você está a estudar e acompanhar os mercados, de qual prazo você espera ter o seu retorno. Idealmente, como todos falam, seria construir uma carteira diversificada, ou seja, uma carteira tanto com produtos de renda fixa como de renda variável. Para quem está começando, eu sugiro renda fixa, principalmente para quem ainda precisa construir uma reserva de emergência e não pode correr o risco de simplesmente perder o dinheiro ganhado até agora. Então, concluindo, para começar a investir, é importante saber a diferença entre renda fixa e renda variável, que embora seja uma diferenciação óbvia, tem pontos muito relevantes que você deve considerar na hora de escolher as suas aplicações. Então, por um lado, a gente tem os produtos de renda fixa, que normalmente são procurados por aqueles que têm um perfil um pouco mais conservador, e por outro lado, os produtos de renda variável, que são procurados por aqueles que buscam retornos maiores, principalmente numa visão de longo prazo. Então, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. E se tiverem qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário, eu vou ficar feliz em responder e espero vê-los nos próximos vídeos. Um forte abraço!